onde a presença do teu Pai está, alguma coisa diferente acontece, meu irmão. Eu queria que você juntamente comigo elevasse a tua voz em adoração a Ele e atraísse a presença dEle para esse lugar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Será que você pode se render a Ele, levantar suas mãos e dizer: eu quero viver algo novo. Peça pra Ele nessa noite. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, 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 eu quero viver algo. Se você realmente quer viver algo novo, então declare isso novamente. Diga: vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça pra Ele: incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce aqui, Senhor. Enche as nossas vidas. Levante a sua voz o mais alto que você puder e diga: Santo, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Peça pra Ele, diga: incendeia, incendeia. Santo
teu Espírito desce como fogo, incendeia. Declara essa direção, Espírito. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Você veio dar um culto ou você veio assistir quem está cantando? Você acha que você só vai queimar se alguém disser que você vai queimar? Você só vai queimar se você estiver disposto a dizer para ele: me incendeia. Essa geração do entretenimento acabou, meu irmão. Esse negócio da gente ter que ficar pedindo para você fazer, para você sempre que vier fazer no automático, isso acabou. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você precisa adorar ele em espírito. Você também precisa adorar ele com verdade. Será que há alguma verdade no teu coração? Por gentileza, se manifeste, porque a presença daquele que incendeia, ela está aqui nessa noite. Ela está aqui nessa noite. E quem quiser será incendiado pela presença dele. Pela presença dele. Eu sinto a presença do noivo aqui nessa noite. Eu não sei se tem 1, 2 ou 3 comigo, mas não importa, meu irmão. Se tiver alguém disposto aqui a atrair a presença dele, Ei! Ao som desses instrumentos nessa noite, eu queria que, por gentileza, você fizesse aquele barulho que o diabo não gosta. Agora vai. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que clama? Cadê a igreja que canta? A presença do noivo. Olha pra cá. Qual é o seu nome? Isabelle? Quantos anos você tem, Isabelle? 15 anos. Você congrega em algum lugar? Você congrega em alguma igreja? Eu não te conheço. Você pertence à Nova Vida? Tá voltando? Tá voltando? Com calma. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você aqui. A tua sensibilidade para sentir a voz de Deus falando no teu coração é algo fora do comum. Essa tua entrega de ouvir o teu pai falando contigo e chorar desse jeito é algo de gente que entra aqui, mas não entra para observar, entra para arrancar aquilo que o céu tem de melhor. Só que nessa noite eu não sou de fazer isso. Quem me conhece sabe, eu não tenho esse hábito. Quem me conhece sabe, mas nessa noite você está levando um presente do céu aqui. Deus está dizendo: a tua entrada aqui não foi em vão. Oh, glória a Deus. Tu verás o que eu irei fazer na tua vida, e os teus não vão entender. A tua parentela ficará confusa, os teus amigos ficarão confusos, porque a mão de Deus nessa noite está sendo estabelecida sobre
sobre a tua vida. Eita, aleluia. Isabela, sinta o fogo de Deus queimando dentro de você. Enquanto você adora Ele te incendeia novamente. Ele te incendeia novamente. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele não se apaga. O fogo não se apagará. De quando Deus desce na terra. Qual é o som? Canta. Qual é o som? De quando Deus desce na terra. Qual é o som? E esse é o som. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Se você quer declarar o seu amor por Ele, declare nessa noite: como eu amo o seu nome, vai. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Diga: tens o nome mais bonito que eu conheço. Diga: como eu amo seu nome. Então você vai declarar qual é o som. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus diga qual é o som? Você vai declarar agora: e esse é o som, do lado de dentro abre a porta. E esse é o som, do lado de dentro. Deixa Ele ouvir o som do teu coração. E esse é o som, do lado de dentro. Se você estiver disponível a abrir essa porta, Ele vai entrar hoje, meu irmão. Eita! E a tua história nunca mais vai ser a mesma.
queremos te sentir nessa noite, Senhor. Queremos ser tocados por ti, ser impactados pelo teu Espírito Santo. Oh Deus, queremos sentir a tua graça nesse lugar. Queremos declarar o quanto tu és grande. Queremos dizer que tu és o início, que tu és o começo, que tu és o final de todas as coisas. Oh meu irmão, você pode levantar suas mãos para os céus, adorar ao Senhor nessa noite de todo o teu coração, dizer para Ele: Pai, não há outro que se compare a ti, não há outro semelhante a ti, não há outro digno de receber adoração, de receber louvor, de receber glória. Por isso estamos aqui, Senhor, para te adorar. Declare isso a Ele, declare isso a Ele nessa noite. Oh, aleluia. És santo, Deus, és santo, Pai. Vamos cantar todos nós juntos. Diga para Ele nessa noite: não há outro. Não há outro. Você pode dizer isso bem forte? Soberano e fiel. Oh, aleluia. Não há outro reina sobre a terra e céus. Declare: Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. Oh, aleluia. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro Pai, não há outro semelhante a ti, não há outro que se compare a ti. Por isso te adoramos, te entronizamos, te glorificamos nessa noite. Declare: diga isso de todo o seu coração. Alfa e Ômega, início Cante, e igreja, bem fim. forte. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início Tudo em e nossa fim. vida, Senhor. Tudo pra mim, Quero tudo ouvir bem pra forte mim. agora, vai. Alfa e Ômega, início
nós respiramos. Tu és tudo em nossa vida. Não há outro que se compare a ti. Bem forte, igreja. Tu és o Alfa, cante. Lutamos com a mais de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você pode cantar, vai. Em meio às tribulações, diga o meu. Nós o adoramos. Se você acredita que Ele é vitorioso, declare isso nessa noite. Vitorioso és, na tempestade está teu nome. Diga isso. Os reinos vêm e vão. Você prestou atenção no que você acabou de cantar, né? Você disse que Ele é vitorioso. E se Ele é vitorioso, a igreja também é vitoriosa. Porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Já estou sem voz já. Eu sou meio maluco assim mesmo. Mas tem alguém comigo ainda aqui? Tem alguém comigo? Então, essa aqui vocês se lembram assim, ó. Essa aqui. Bem sei que tudo pode, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustre, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Cante isso, diga. Pode o vento soprar, A terra pode se abalar, mas os planos dele, mas os planos de Deus ninguém impedirá. vamos lá, Paulinho, do início, bem sei eu. Cante comigo, diga, vá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos pode se frustrar. Oh, a vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Grite isso nessa noite. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Declara isso. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Se tu passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Oh, oh. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo. Mais uma vez, vai. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem, ninguém. Deixa eu liberar algo pra tua vida aqui. Você pega isso aqui se você quiser, tá? Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 11 vai dizer: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Isaías capítulo 43 vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu já era o próprio dia.
e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Se Deus falou que o projeto é contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus falou que vai salvar o teu marido, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, essa noite Ele fará. Aplauda o Senhor nessa noite acima da sua cabeça, porque Ele é o Deus que tudo pode. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Diga, eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me descansar.
sei que não estou só. E já posso ver que amanhã vai ser bem melhor. Grita pra mim, Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou. Só porque estás comigo eu Posso clamar. já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso amar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento para e obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Diga, Jesus. Jesus. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Jesus, pra ouvir sua voz. Posso clamar, diga. Eu acredito, eu não vou falhar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Vem me ajudar, Senhor. Vem me ajudar, Senhor. Vem me ajudar, Oh, Pai, muitas das vezes, Senhor, nós nos prostramos de joelho em Tua presença. Entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e começamos a clamar. Mas nós não temos o entendimento do que é fé, do que é viver pelo que a gente crê e não pelo que a gente vê. Tem pessoas aqui nessa noite que têm problemas na vida, sim, como todos nós, mas que precisam entender que é a sua fé que vai mover, que é aquilo que você crê que vai fazer. Não é o que Deus falar somente, mas o Senhor libera e você crê. E quando você crê, o céu desce, as coisas acontecem, a libertação chega, a cura chega. Oh Pai, nessa noite eu quero profetizar nesse lugar, eu quero profetizar nessa igreja, eu quero profetizar sobre esses 4 cantos, que essas pessoas que estão dentro desse lugar possam ser revestidos pela tua fé, e que quando eles cantarem esse louvor, Mestre, vem me ajudar, eles possam ter a certeza de que o Mestre virá, que o Senhor virá, e que o Senhor alcançará essas vidas. Vamos cantar mais uma vez. Oh, aleluia, Deus. Posso clamar. Traz de todo o teu coração isso. Declare isso com fé nessa noite. Você crê que você não vai Só naufragar. porque estás comigo. Estás nas ondas de um bravo mar. Eu posso clamar, Deus, porque eu sei que tu virás. Vem me ajudar. Aleluia, glória a Deus. Vem me ajudar. Nós te pedimos, vem. 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 Nós te
Dá um abraço no seu irmão, diga a ele, Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Amém? Sente um pouco, está na igreja de Nova Vida, que Deus ele abençoe sua vida, se puder faz isso. Abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém, amados? Saindo hoje do encontro de casais, foi uma bênção o encontro de casais hoje, você não sabe o que aconteceu lá, tivemos em Friburgo, né? Foi algo muito especial para a nossa igreja, para a nossa vida. Para a nossa vida, foi uma bênção muito grande o encontro de casal. Vem cá, Reis, rapidinho. Nós tivemos 3 palestras, nós recebemos o Marquinhos Menezes, não é isso? Gente, eu não conhecia Marquinhos Menezes falando para casais, não. Gente, coisa extraordinária foi o nosso trabalho na sexta-feira, né? E o Reis vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho de casais. Daqui a pouco eu chamo o pessoal que vai dar anúncio. A gente vai começar pelo final, não é isso? Mas ele que vai dar a notícia para os irmãos aí, que eu acho que já acabou a vaga, né? Amém, glória a Deus. Bom, igreja, a gente está anunciando aquele encontro de casais em Angra, né? Aquele um resort, né? Um hotel com praia particular, coisa de crente, coisa boa, né? Então, nós fomos para esse encontro, então foram alguns casais que não são da igreja, não são crentes, e gostaram tanto do trabalho que todos eles que foram para o encontro de casais agora vão também para o de Angra, né, para a glória de Deus. Eles gostaram muito do trabalho e, com isso, eram 57 vagas. Preenchemos todas elas. Não tem mais vaga para o encontro de casais de Angra de dezembro do ano que vem. Para a glória de Deus, né? É claro, vou tentar até junto ao hotel, se é a possibilidade de abrir mais algumas vagas, para ver se é essa condição, para que possa ainda, você ainda que deseja ir, dar o nome, para que a gente possa continuar esse trabalho. E, paralelo a isso, nós estamos com um projeto de voltar aos cultos de casais das sexta-feira, de toda sexta-feira, última sexta-feira de cada mês. Paralelo a isso, também vamos fazer um trabalho de manutenção da aliança, porque esse encontro de casais, ele se chama Aliança com Cristo. E, paralelo a isso, a gente vai fazer alguns trabalhos em relação a isso, uma manutenção da aliança, que vamos chamar assim. Né? Vamos fazer um trabalho de um dia num sítio, para o casal passar um dia, a gente está vendo isso com o pastor local ainda, para que você possa ir e vamos ser ministrados, vamos passar um dia maravilhoso. E a gente vai continuar fazendo esses trabalhos até o encontro do ano que vem. Então, você que está aí inscrito, você também faz parte dessa aliança. Amém? Ali está minha rainha, minha princesa, o amor da minha vida. Tá? Tem que falar dela, senão ela, né, vai brigar comigo, né? Lá até falaram que eu era o lobo mau. Meu apelido lá é lobo mau. Não sei porquê, mas é um mistério. Bom, meus amados, então essa aliança com Cristo é algo assim extraordinário que Deus botou no nosso coração, porque nós entendemos que o casamento é algo assim extraordinário, né? São 2 pessoas criadas de forma diferente, né? Por família diferente, que resolvem se unir por resto de toda a vida. É um mistério, né? Pessoas que nunca se viram, aí se conhecem, querem viver junto a vida inteira. Mas acontecem alguns problemas no casamento. Então, por isso que a gente deu o nome de Aliança com Cristo e vamos fazer a manutenção da aliança. Né? Porque, às vezes, acontecem algumas coisas que os casais se separam, assim como aconteceu comigo e ela. Nós nos divorciamos, nos separamos, porque a gente não entendia que a gente precisava fazer uma manutenção do nosso casamento. De vez em quando, a gente precisa aliançar com o Senhor. E essa aliança com Cristo, ela é muito interessante, que ela abrange toda a nossa família, abrange nossos filhos, porque a Bíblia diz que o homem cristão, ele, quando aceita Jesus, ele abençoa a esposa. E a esposa cristã, quando ela serve a Cristo, ela abençoa o marido. E seus filhos deixam de ser órfãos e passam a ser filhos de Deus. Isso é muito importante na vida de um casamento. A aliança com Cristo. Quando o homem ou a mulher faz uma aliança com Cristo, algo extraordinário acontece dentro da família. Aí ela ganha um marido, ou ela ganha os filhos, ou vice-versa. Então, isso é importante para o seu casamento. Tá bom, meus amados? E a gente vai continuar nesse trabalho. Quero que todos os casais aqui participam desse trabalho. Inclusive, já fiz o contato com o Marquinhos de Menezes, para que ele possa estar aqui em março,
nesse trabalho de culto de casais às sexta-feira. Amém, igreja? Obrigado pela oportunidade. Graças a Deus, né? É muito importante a presença dos casais. Eu vejo que a gente perde uma oportunidade muito grande de ser abençoado. A gente olha o preço, a gente fala, o preço é alto. Mas eu preguei hoje lá, minha última mensagem, hoje domingo de manhã, foi sobre o poder do toque. Nós fizemos uma dinâmica extraordinária. Eu vi alguns casais chorando, sabe? Que há muito tempo não sentia o cabelo da sua esposa, não sentia os olhos da sua esposa, a orelha, o rosto. Porque quando a gente começa a namorar, a gente quer conhecer o desconhecido, não é isso? A gente sabe o que tem tudo dentro, escondido dentro de uma roupa, mas é desconhecido para a gente, então a gente quer conhecer. Quando a gente conhece, assim o homem e a mulher toca em tudo. Passou-se 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos, deixa de tocar, deixa de conhecer, né? Deixa de sentir a sua esposa e o seu esposo. Eu preguei sobre isso nesta manhã, gente. Foi uma manhã extraordinária. Amém? Cansados estamos, mas foi uma manhã extraordinária. Foram 18 casais, sabe? Mas foi uma bênção o nosso trabalho. Espero que você, se pintar uma outra oportunidade, você esteja conosco no dezembro de 2023. Eu penso que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Quem vai dar hoje os nossos anúncios? Tati. Vamos lá, Tati. Tempão que ela não vem dar anúncio, né? Tá de férias. Aqui não tem férias, não. Sério mesmo? Estava eu e o Fernandinho ali numa briga. Eu falei, Senhor, ainda bem que o Senhor não recebe essas coisas, assim, não repara isso. Eu falei, meu Deus, está ruim para mim, mas para você também está tenso. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Então, eu vou começar pelo final. Hoje na cantina, empada de queijo, empada de frango. E eu esqueci de perguntar o preço, também não colocaram. R$4. E eu queria chamar o obreiro Flavinho aqui para falar sobre o evangelismo de ontem. Boa noite, paz do Senhor e igreja, mais uma vez. Eu quero agradecer a todos que saíram de casa no sábado, às 16 horas, saímos daqui. O evangelismo foi uma benção. Quero agradecer ao irmão João, que está ali. Irmão, que Deus continue te abençoando. Irmão João, ele da terceira idade, acompanhou. Subimos ali o Morro do Carrapato, passamos por aí, falando com todos, abraçando, orando. Passamos na casa de alguns, Taniel, né? Passamos na casa do Taniel, passamos... Nossa, foi lindo, foi lindo. Oramos na mercearia de uma irmã que está ali, ó. Oramos juntos, choramos juntos. Foi lindo, foi gente assim, foi sobrenatural, irmãos. E eu quero convidar todos. O diácono Jonas vai marcar a nova data. E a irmã perguntou ali para mim, irmão, pode ir? Irmã, você é filha. Você não tem que me perguntar. Você é filha, está convidado. Irmã, irmão, aquele que sentir vontade, criança, idoso, sentiu vontade, sai de casa. Sim, fala do amor de Deus para alguém. Não é só aqui fora. Quer dizer, não é só aqui dentro. Lá fora também tem gente que está precisando escutar de você, da sua boca. Jesus te ama. Só isso. Abraça. Eu tenho certeza que algo vai acontecer na sua vida, porque você está fazendo a vontade do Pai. Deixa eu passar aqui rapidinho. Tem um videozinho? Passa aí, irmã. Para a gente ver como foi. É desse jeito, é com alegria, com amor no coração, hein? É desse jeito. Espero vocês no próximo. Amém? Ficam em paz, muito obrigado. Continuando os anúncios aqui, a rifa para o VCE, venha como está, o valor é de R$5. Quem tiver interessado, procurar a Sabrina, o Gabriel ou o Douglas. O prêmio é uma cesta de doce mais uma taça de banoffee. Sangue de Jesus tem poder. É hoje o sorteio, então, tá? Gente, dia 2 e 3 de dezembro, o Strong Leader
Vai começar na sexta, né, às 7h30 e sábado às 8 horas. Pastor, quer falar um pouquinho sobre Strong Leader? O Strong acontece agora, sexta-feira, a partir das 19h30. Então, vocês, obreiros, têm que estar aqui conosco. Nós temos 3 falas, né, nossa, para dar início ao Strong. E, no sábado, 8 horas da manhã, nós vamos dar continuidade, vamos terminar às 17 horas, 5 da tarde. Então, peço que todos os obreiros participem. Ali vai sair visão para o ano que vem e tantas outras coisas, o novo slogan, as camisas do Natal Feliz. Então, várias coisas vão acontecer. Então, se você quiser estar inteirado no que vai acontecer na sua igreja, a nossa reunião, nosso Strong Leader, acontece sexta-feira e sábado também. Ah, pastor, eu arrumei um trem para sair. Então, é com você mesmo, querido. Né? Eu digo uma coisa para você, ano que vem, eu vou estar fazendo um curso de praticamente 3 meses lá em São José. Falei para o Rogério, esqueci. São José dos Campos. Depois de Aparecida, nós vamos estar fazendo uma reciclagem de algumas coisas que nós vamos colocar nos departamentos. Vai ser bênção demais para a nossa vida. Então, nós estamos estudando, nós estamos buscando um conhecimento melhor para que a nossa igreja ela tem uma melhoria em tantas áreas da nossa vida. E uma também, até nas próprias mensagens de celebração, nós vamos mudar um pouco. Você vai ver o pastor mudar um pouquinho nas suas celebrações, nas suas mensagens. É isso que nós vamos passar para os irmãos a partir do ano que vem. Amém? Porque ano que vem é ano... Não sei, depois vocês vão ver. Falei. Natal, a ceia de Natal no estacionamento e a doação de alimentos para preparar as cestas ainda continua. Rogério, quer falar um pouquinho aqui? Não sei se ainda está rolando aquele esqueminha do dia do arroz, dia do feijão, dia... Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? É rápido, a gente continua ali, vocês estão vendo, está exposto ali. Hoje eu e o diácono Bruno vamos estar fazendo a contagem dos alimentos, porque a gente está trabalhando por uma meta, né? Uma meta de tantas cestas. E a gente vai começar a montar as cestas e a gente vai ver a necessidade ainda do arroz. Eu acho que ainda vai precisar de arroz. Então, se você puder, na terça-feira, trazer, né, a quantidade de 1 quilo de arroz. E eu vou fazer até um desafio aqui. Quem é que pode trazer 1 quilo de arroz na terça-feira? Pode levantar a mão assim. Amém? Bastante arroz, né? Melhorou. Então, a gente vai estar montando aqui e aí passando para o próximo item. O arroz e o feijão é a base da cesta básica do brasileiro, né? Depois o macarrão, o açúcar, eu acho que é um custo menor. E a gente vai correr com 2 ou 3 itens nos outros cultos, tá? Mas a gente vai estar dando uma satisfação para vocês. A partir de hoje, eu já vou estar falando com o pastor aqui. Obrigado. Agora, os nossos cultos semanais. Terça-feira, o culto da família, às 19h30. Quem puder chegar um pouquinho mais cedo para receber as orações aqui dos diáconos e dos obreiros. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas, aqui no pátio da igreja. Quinta-feira, culto de oração, às 19h30, com a temporada Coisas da Vida. Domingo, 7h30, oração. As mulheres se encontram na salinha lá em cima e os homens aqui no templo. 8h30, escola bíblica dominical. O diácono Giovanni trouxe uma nova roupagem para a escola bíblica dominical. Está sendo muito interessante. Hoje, infelizmente, eu e o Luciano não podemos estar aqui, mas tem sido bênção. 8h30 também a escola bíblica dominical dos juniores, tá? De 6 a 11 anos. Tragam seus filhos. 10 horas da manhã, o nosso culto matinal. Às 18 horas, esse culto que nós estamos fazendo parte agora, o culto de louvor e adoração. Orem e participem das nossas programações. Amém. Obrigada. Eu não vou falar não, né? Pode deixar que eu não vou falar não, fica tranquilo. É isso? Nós vamos abrir também, irmãos, mais 2 departamentos aqui na igreja, que é o departamento de integração. O que vai acontecer no departamento de integração? Todos os membros, todas as pessoas que entrarem na nossa igreja vai passar por esse ministério de integração, sabe? Então, você vai passar pelo ministério de integração e vamos também montar o segundo departamento, é o pit stop. Repita comigo, pit stop. O que é o pit stop? Né?
Você dá aquela parada para você encher o pneu, trocar, mudar alguma coisa, botar gasolina, não é verdade? Porque muitas das vezes entra pessoas aqui que são viciadas em cigarro, viciadas em maconha, viciadas em cachaça, viciadas em tantas coisas e precisa de um pit stop. O que ele tem que fazer? Parar. Ah, para repor a cachaça? Não. Nada disso. É uma parada que ele vai ter que dar para aprender algumas coisas, não é isso? Porque aprender sobre o pneu que está furado, aprender sobre a gasolina, o momento que ela vai faltar, e assim é direto. Então, esse pit stop é uma parada. Ele vai ter que dar uma parada naquilo que ele está fazendo para aprender coisas novas. Amém, amados? Então, eu espero que você que está aqui venha se integrar a esse 2 ministérios que nós estamos formando. Pastor, eu acho. Ah, pastor, então você vai me escolher? Não. Se você acha que você pode trabalhar no pit stop, ah, pastor, eu tenho um testemunho, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Então, o pit stop é assim, eles vão passar para o trabalho de integração, depois vai para lá, né? Depois sai do trabalho de integração, se tiver algum vício, em cada sala vai ter uma plaqueta escrita. Não, vamos supor, vício de drogas. Então, vai ter alguém ali que vai ter um momento, um particular, falar com você sobre o vício das drogas, também do álcool, e assim sucessivamente. Vai ser um trabalho muito legal, um trabalho doloroso demais, mas é um trabalho que vai ser bênção para a vida dos irmãos. Amém, amados? E também das pessoas que virão estar conosco no futuro. Amém? Amém, amados? Amém? Porque nós vamos montar uma igreja para 600, 700 pessoas, sim ou não? Vamos montar a nossa arena lá do outro lado, sim ou não? Esse amém está muito curto, né? Muito pequeno. Que a gente tem que comprar aquele terreno que está ao lado, depois comprar os fundos e comprar a esquina. Não fala nada, né? Não é isso? Pô. Você vai enriquecer. Quem quer dar um milhão de dízimo aqui? Olha só contar as mãos. O restante nem levanta a mão, né? Porque isso é falta de fé, gente. Se quer dar 1 milhão, eu que levanto os 2 braços, porque Deus vai me dar condições para isso, né? Vai me levar nisso. Amém? Vamos fazer o nosso ofertório, queridos? 5 milhões? Tá bom. Quem quer dar 5 milhões? Pronto, Tem pessoas mais visionárias do que eu dou graças a Deus por isso, né? A visão é maior, né? Entendimento, tudo isso, graças a Deus. Vamos entregar nossa oferta.
dizer, pastor, tem tantas coisas que pode dar errado. Pode, mas não vai dar. Eu queria conhecer os visitantes. Miriam Gonçalves, cadê? Em cima ou embaixo? Oi, faz um sinal para mim, vai. Não achei a Miriam? Está ali? Ah, rapaz, deve ser a fumaça. Continue de pé, por favor. Karen, Cristina, cadê a Karen? Karen, Charada Karen também está ali, né? E acho que é Soraya Amorim. Cadê a Soraya? Hein? Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Outra visitante aqui, Elizabeth, é isso mesmo, ou Lisete? Cadê a Lisete? Ô, Lisete, está aí, amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Lisete. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vem cá, Júnior. Você pode aplaudir Jesus pela vida do Júnior? Vai usar o meu ou sem fio? Sem fio? Fica à vontade. É seu. Vai cair? Vou cair, vou arrebentar o fio. Não desligaram. Esse microfone aqui, ele tá com problema mesmo. É o dedo que entrou demais. Outro dia ele ligou, não vai ligar mais. Não vai ligar mais não? Quer usar o meu? O Senhor é bom. Esse aí eu vou cair. É só Jesus. Não, esse aqui não. Esse aqui eu vou ter que ficar preso. Não vou poder ir lá na ponta do altar. Tá, então por enquanto, cadê? Pensei que tu já estivesse fugindo. Ai, ai. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Quantos estão felizes, digam aleluia. Aleluia. Que bom, é muita gente feliz. Então, se você está feliz, eu também estou feliz, né? Porque a Bíblia diz, né? Que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Ainda bem que tem alguém chorando aí. Vascaíno. Estou brincando. Gente, hoje eu não vou cantar. Cantei muito na hora do louvor. Chego a estar rouco. Gritei. Tati, semana que vem eu vou abaixar o tom para tu me acompanhar, tá? Vou te ajudar. Meus irmãos, você que trouxe o teu manual de vida sagrada, abra comigo o livro de Mateus, capítulo de número 25. Que isso, filho? Caraca, esquece. Primeira vez, tá? Eles só me dão a branca. A azul é só por de fora. Aí eu arrumei um problema, um tumulto com alguém e falei, se na próxima vez não tiver a azulzinha... Foi contigo, né? Tô brincando, te amo. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom cá... Chegou, não? Hão de receber lauréis como galardão. Obrigado, irmão. Reluzente pra você. Quem achou de ganhar, eu achei. Esse aqui tá ruim, hein? Melhor esse aqui tá posto, esse aqui tá... Eu não sou pastor, né? Essa gracinha toda é só pra descontrair. Só pro nervosismo ir embora. Quem achou, diga amém. Amém. Gente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Queria agradecer o pastor Ney por ter me colocado para pregar todo último domingo aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui, eu só tinha 3 mensagens, agora eu tenho mais de 10. Glória a Deus por isso. Olha que coisa linda. Eu posso agora pregar em outra igreja 10 vezes, que eu tenho 10 mensagens diferentes. Já não preciso mais recusar convite de ninguém. Deus é fiel. Olhe para cá, eu quero ler o texto com você. O texto vai dizer assim: o reino de Deus é como 10 moças virgens que com lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas, ou as loucas, dependendo da tua versão, não levaram azeite em reserva para reabastecer as lamparinas.
As prudentes, pensando nisso, carregaram vasilhas com azeite. E demorando o noivo, todas dormiram. Só que à meia-noite houve-se um grito. Alguém disse: ele chegou, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas, e as virgens loucas disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando. Vocês podem emprestar um pouco do seu azeite? Só que as prudentes, respondendo, elas disseram: não temos o bastante para todas. Se vocês quiserem, vocês vão ter que comprar. Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora comprando azeite quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram na porta suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. E o noivo disse-lhe a elas: eu conheço vocês? Eu acho que não. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo irá chegar. Portanto, fiquem atentos, porque vocês não sabem o dia que o noivo irá chegar. Olhe para cá. Você consegue me prestar um minuto da sua atenção? Esse texto aqui que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Ele faz alusão à volta de Cristo. Faz alusão à vida dele. Faz alusão a um tempo em que ele virá para buscar a sua igreja. Só que, porém, entretanto, no entanto, contudo, esse ele vem é uma problemática. Porque esse ele vem não é uma possibilidade. Esse ele vem não significa que pode ou não ser. Esse ele vem é uma afirmação, é uma certeza de alguém dizendo: a qualquer hora ele chega, hein? E por que é uma problemática, Júnior? É simples. Porque para quem quer tempo, isso é um problema. Para quem precisa de tempo para se decidir, para saber o que quer, é um problema maior ainda. Porque na verdade tudo que a gente não tem é tempo. Ele vem e não está ligado a um dia. Ele vem e não está ligado a uma semana. Ele vem também não está ligado a um mês, a um ano. Ele vem e não está ligado a um minuto. Ele vem e não está ligado a um segundo. Ele vem e não está ligado a uma hora. Ele vem e só está ligado a uma certeza. É de que em breve ele vem para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que ele virá para buscar a sua igreja e que toda lágrima será enxugada dos nossos rostos. Não haverá mais tristeza e também não haverá mais dor. Porque para o lugar que ele vai nos levar, lá isso é desconhecido. Então, se tem uma coisa que a igreja deveria esperar, é um dia que o noivo virá. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que está aqui nessa noite, o conselho seria: enquanto ele não vem, será que você poderia escutar mais ao invés de falar mais? Porque na verdade a gente sempre tem muita razão, a gente sempre tem muito argumento, e muitas vezes os nossos argumentos não deixam a gente dar ouvido para quem foi primeiro. Será que você não percebe que quem foi primeiro e caiu só diz para você não ir, que é para você não cair também? Você não percebe que alguém já chorou por esse mesmo motivo que você está chorando, e você só está chorando porque alguém disse que você não precisava fazer isso e você fez? É porque a gente tem essa mania, esse costume, de toda vez que alguém quer nos dar um conselho, toda vez que alguém quer nos dar um direcionamento, a gente sempre tem um argumento de dizer: quer se meter na minha vida?
O líder quer dizer o que eu tenho ou não que fazer. Só que você não percebe que isso é a mentalidade de alguém que se preocupa tanto com você, que ele está dizendo: se eu já caí, se eu já errei, se eu já tropecei, eu não preciso ver você cair, você errar, você tropeçar para que eu me sinta melhor. A gente precisa tomar cuidado com os lugares que a gente passa muito tempo, porque dependendo do que a gente faz no lugar, dependendo das ocupações que a gente está no lugar, tem momentos que a síndrome do filho pródigo bate na gente e a gente acha que a melhor opção para a gente ser feliz é a gente ir embora. Só que a gente só costuma valorizar o lugar que a gente já esteve um dia, depois que a gente deixa esse lugar e percebe que esse lugar ainda era o melhor para a gente no dia que a gente saiu. Só que isso demanda tempo. Eu sei que tem gente que tem 10, 20, 30, 40 anos de igreja, está aqui com a gente. Eu sei que tem gente que chegou aqui ontem. Eu sei que tem gente que chegou aqui mês passado. Olha, eu parabenizo você, eu valorizo muito isso, porque teve gente que entrou num dia, entregou a vida para Jesus, no dia seguinte foi embora e disse: para mim não dá. Eu não vou conseguir, eu não vou suportar. Você está aqui, você aguentou até mais do que você achou que você aguentaria. E para piorar, ainda teve gente que olhou para você e disse que isso tudo era fogo de palha, que a qualquer momento você iria parar, que a qualquer momento você iria desistir, que a qualquer momento você iria abandonar. Mas olha você aqui. Alguém olhou para você e disse: isso tem cara de amante. Só que o céu olhou para você e disse: isso tem cara de noiva. E se tem uma coisa que o céu não confunde, amante com noiva. A gente precisa entender, é por causa dele que nós estamos aqui. É por ele que nós chegamos aqui. Nós só cantamos por causa dele, nós só pregamos por causa dele, nós só vivemos por causa dele, só respiramos por causa dele. Mesmo com todas essas certezas, mesmo com todas essas convicções, ainda tem gente que acha que faz porque tem medo. Ainda tem gente que acha que faz porque sabe fazer. Você pode até saber fazer, mas se você não reconhecer que você só faz por causa dele, você me desculpa, você não é noiva, você é amante. Por quê? Porque quem carrega aquilo que não é seu e acha que é seu é amante, não é noiva. Não precisa da glória. Eu não preciso de motivação para pregar. Se você quiser, você dá. Se você não quiser, você não precisa dar. Fique tranquilo, fique em paz com o teu coração. Esse negócio da gente chegar aqui, falar em línguas, esse negócio de chegar aqui, sentir arrepio, esse negócio da gente chegar aqui, gritar, esse negócio da gente chegar aqui, se emocionar e sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou, isso não é evangelho. Porque o evangelho que não me muda, não é evangelho. É por isso que quando alguém se decide a entregar a vida para Jesus, o nome disso se chama conversão. A palavra conversão significa mudança de direção. Então significa, o que eu fazia antes, eu não posso fazer mais, porque meu caminho é diferente. Eu sei que pra gente é complicado, porque tem gente que está aqui dentro que tem 40 anos de igreja, e quando você era moleque, quando você era novinho, tu lembra, 4 anos, a meleca escorrendo pelo teu nariz, você cheio de catarro no dente, igual aquela música, sou criança carente com meleca no dente, não é? Você lembra que você sentava aí no banquinho, aí você ouvia a irmã Conceição, aquela irmã do coquezinho, cabelo branco, que falava problema, é nós tudo, tu lembra? Mas quando ela abria a boca, pegava no microfone e ela falava, a paz de Cristo. Você, ai. Só que é desde esse tempo que você ouve alguém dizer que Jesus vai voltar. É desde esse tempo que você ouve alguém dizendo, olha, Jesus está vindo. Só que sabe qual é o problema? Jesus não veio. E por Jesus demorar, por Jesus tardar, as mensagens de que Ele está vindo sumiram dos nossos púlpitos. Porque as mensagens que começaram a aparecer é Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus vai fazer, Ele vai fazer. Deus vai te dar, Ele vai te dar. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. A verdade é que a gente não adora Ele pelo que Ele faz, a gente adora Ele pelo que Ele é. Ei. Eu disse aqui na hora do louvor, Apocalipse 3, capítulo 11, guarda o que tens que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém roube a sua coroa.
essa problemática desse tempo que nós temos que esperar, esse tempo que nós temos que aguardar a vinda dele, é uma problemática que implica em nós termos que viver uma vida que nem todo mundo vai querer viver. É a problemática que implica que a gente vai viver uma vida que a gente vai ter que fazer o que nem todo mundo está disposto a fazer. Só que você precisa entender que você não vive segundo o que as pessoas dizem, você vive segundo aquilo que o céu diz. Por quê? Porque o que as pessoas dizem estão baseados em palavras vãs, fúteis. A qualquer momento essas palavras podem cair por terra, mas a palavra que ele um dia disse, essa não cai por terra. É por isso que a Bíblia vai dizer: passarão céus e terra, mas a palavra dele permanecerá. Nós estamos diante de um texto classificado como parábola. A epígrafe do texto, aquela parte em negrito lá em cima que você lê, ela vai dizer que essa parábola é a parábola das 10 virgens. Só que para a gente entender um pouco sobre esse texto que nós acabamos de ler, eu queria falar com vocês um pouco a respeito da cultura do casamento judaico. Esse casamento aqui, o que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 25, é o seguinte: o noivo está voltando para pegar a sua noiva. Mas como que se dava esse desfecho dessa história? Era assim: a cultura diz que aos 12 anos a menina já poderia ser apresentada ao seu pretendente. Aos 13, o menino recebia uma carta de referência ou uma carta de recomendação, um cálice de vinho e o dote para pagar o preço pela noiva. Então, um dia ele saía da sua casa, ia até a casa da noiva, batia na porta, ele entregava a carta de recomendação ao pai da noiva, ou a carta de referência. O pai da noiva lia a carta de recomendação. Se o pai da noiva aceitasse, o pai teria que chamar a noiva, porque a noiva também precisaria aceitar o noivo. Então, o pai lendo a carta de recomendação e aceitando que o noivo se casasse com a filha, ele recebia o dote, que era o preço que era pago pela mão da filha, e chamava a noiva. Se a noiva aceitasse o pretendente para ser seu futuro marido, se ela aceitasse que a sua mão fosse dada ao noivo, ela bebia aquele cálice de vinho. E quando ela ingeria aquele cálice de vinho, ela estava dizendo: eu aceito um relacionamento com o noivo. Só que depois do ato aqui, o noivo precisava voltar para sua casa. Então, antes do noivo ir embora, o pai da noiva chamava o noivo e dizia assim: olha, se no caminho alguém perguntar para você qual o dia e qual é a hora do casamento, você não vai poder dizer nada. Por quê? Segundo a cultura judaica, ninguém pode saber o dia e a hora em que o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Então, sabendo disso, o noivo decidia ir. O noivo decidia partir. Só que o noivo ia embora, Elcio. Só que ele deixava o seu melhor amigo para tomar conta da noiva. Por quê? Porque já que a noiva se aceitou a casar com o noivo e o noivo pagou o preço pela noiva, o noivo está indo embora, mas está dizendo: eu vou cuidar do que é meu. Aleluia. Glória a Deus. Isso aqui me faz lembrar de Atos capítulo 1. O que significa isso? É simples. Atos capítulo 1. Jesus é morto, você sabe. Agora, ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele tem um encontro com os discípulos. Passa-se o tempo. Ele é assunto aos céus. E quando ele está sendo assunto aos céus, a pergunta dos discípulos é a seguinte: o Senhor está indo e está deixando a gente sozinho? E Jesus responde: não, eu estou indo, mas eu estou deixando o meu Consolador. Oh, aleluia. É o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: eu estou indo embora, mas o meu amigo vai ficar para tomar conta da minha noiva. Esse amigo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que segura na tua mão. É o Espírito Santo que te conduz. É o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que guia você quando você quer parar, quer desistir. É o Espírito Santo que está aqui com a gente. O texto vai dizer que existiam 10 virgens. Você percebe a linguagem que o autor vai usar?
ele vai deixar bem claro que existe um aspecto a qual elas são semelhantes. Quais são esses aspectos? O primeiro aspecto é que elas 10 eram virgens. O segundo aspecto é que as 10 estavam indo atrás do noivo. Só que o texto vai nos dar uma informação que vai mudar tudo. Qual é? Ele vai dizer a seguinte, que 5 eram loucas e as outras 5 eram prudentes. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo, elas só se parecem na aparência, mas na essência é diferente. Isso se parece muito com Mateus capítulo 13, 24. O que diz Mateus capítulo 13, 24? A parábola do semeador. Você conhece, né? Um semeador saiu à terra a semear. Ele plantou uma boa semente no seu campo, só que ao se retirar, durante a noite o inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. Quando a plantação cresceu, o semeador percebeu que na sua plantação crescia algo diferente daquilo que ele plantou. Um amigo próximo, perguntando a ele, disse, você não plantou uma semente de boa qualidade? Como é que o joio veio parar no meio do trigo? Ele disse, certamente foi o inimigo. Então, esse amigo vai dar uma ideia para ele. A ideia é essa, faz o seguinte, arranca o joio e deixa só o trigo. O semeador disse, não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu arrancar o joio, eu machuco o trigo. Então qual é o segredo? O que eu faço? Deixa eles crescerem. Quando eles crescerem, vocês vão fazer o seguinte, vão separar o joio do trigo. O joio, o que a gente faz? A gente cultiva. E o trigo? O trigo, o que a gente faz? Cultiva. E o joio? Lança no fogo. Isso aqui é sério. Tão sério, que esse era um segredo que Deus deu ao povo dele no passado. Como foi? Você lembra? Quando Gideão é escolhido, é chamado por Deus, o texto vai dizer que eles malhavam trigo dentro do lagar. Só que, peraí, vamos entender mais ou menos isso aqui? Lagar não era o lugar de malhar trigo. O lugar de malhar trigo era na eira. A eira era um campo aberto, um campo horizontal, aonde o trigo era malhado. Por quê? Quando o vento batia, o vento tinha o poder de separar o joio do trigo. Por quê? Porque o trigo tinha peso, o joio não. Então qualquer vento que batia... Eu gosto de tu, Jorge. Eu gosto de tu. Senta sempre aqui. Quando o vento batia, o joio ia embora. E o trigo? Ficava. Por quê? Aquilo que tem peso não vai embora com qualquer vento que bate. Segura que você vai dar glória. Segura que você vai dar glória. Esse era o segredo que Deus deu para o povo dele. Qual era? Toda vez que o povo se voltava contra Deus, Deus entregava o povo na mão dos inimigos como vara de correção. Dessa vez, os amalequitas e os midianitas estão oprimindo o povo. Só que Gideão vai ter um segredo vindo do céu, não sei de onde veio. Qual é? A gente não vai mais malhar trigo na eira. A gente vai malhar trigo dentro do lagar. O que era o lagar? O lagar era um buraco numa rocha. Ele só tinha um furo. Para quê? Para que o suco da uva fosse extraído dali. Só que o segredo que Deus deu para ele foi esse: você vai malhar o trigo dentro do lagar. Só que a dificuldade para eles entenderem era como que dentro do lagar eles iam fazer a separação do joio e do trigo. Eles tiveram uma ideia. Qual é a ideia? Eles malhavam o trigo dentro do lagar. Eles malhavam o trigo dentro do lagar. Quando terminava de malhar o trigo, eles pegavam uma cesta, enchia de joio de trigo e eles jogavam para cima. Quando o vento batia, o joio e o trigo. Por quê? Porque embora o joio mude de lugar, o trigo permanece no mesmo lugar. E aí elas saem para encontrar o noivo. Só que as 5 prudentes, elas resolvem levar o azeite de reserva. E as 5 loucas? Não precisam. O que a gente tem é o suficiente. Só que a mentalidade das loucas não é a mesma mentalidade das prudentes. Por quê? Um dos aspectos da prudente
é ser cautelosa. Elas estão dizendo, vai que o noivo demore. Vai que ele tarde. Ah, mas nunca aconteceu. E se? Vamos fazer o seguinte, vamos levar azeite em reserva. Eu imagino alguém dizendo, mas para levar azeite em reserva, vai pesar mais. Não tem problema, pode pesar mais, mas vamos levar azeite em reserva. Por quê? Porque a intenção das 5 loucas era ir para a festa só por causa da festa. A intenção das 5 prudentes era ir para a festa por causa do noivo. Então elas estão dizendo, em hipótese alguma, eu vou para a festa e não vou ver o noivo. Leva azeite em reserva. Oh, glória a Deus. Você percebe uma coisa? A atitude das 10 é a mesma. O que muda? A entrega. Por quê? Porque enquanto as 5 loucas só vêm para a festa para receber, as 5 prudentes vêm com a mão cheia para dar. Por quê, Júnior? Porque é simples de discernir isso aqui. Como que se discerne? É simples. Quem vem com a mão cheia, vem para cultuar. E quem vem com a mão vazia, vem para ver se o culto foi bom. Quem vem com a mão cheia, vem para levantar a mão da glória a Deus e aleluia. E quem vem com a mão vazia, vem para dizer, vou ver se o louvor foi bom hoje. Quem vem com a mão cheia está dizendo, eu vou adorar, custe o que custar. O pau está quebrando em casa, mas eu vou adorar mesmo assim. Quem vem com as mãos vazias, eu quero ir lá ver se a mensagem vai ser boa mesmo. Só que quem escolhe quem vem de mão cheia e vazia é você. Só que você me desculpe, o retrato de quem vem de mão vazia é o retrato de alguém que está preocupado com o ambiente, mas não está preocupado quem manda no ambiente. Então elas entendem que o noivo pode demorar. Sabendo que o noivo pode demorar, elas vou levar azeite de reserva. Por quê? Porque isso aqui é coisa de quem entende de Deus. Você lembra Salmo 23? Quando Davi diz, unja minha cabeça com azeite e faz o meu cálice transbordar. Esse cálice transbordar não é questão de desperdício. Esse cálice transbordando é de alguém que entende, eu não posso viver com meu azeite no limite. Por quê? Porque o cálice transbordando significa que aquilo que tem dentro de mim vai sair para fora. E o que sai para fora contagia quem está à minha volta. Então ele está dizendo, eu quero ser tão cheio, mas tão cheio que o que... Você não pegou isso aqui não? Mas eu vou profetizar para você. Você sairá desse culto aqui tão cheio que quando você chegar em casa o teu filho vai ser tocado. Você sairá daqui tão cheio que quando você chegar no teu trabalho amanhã, você... Eita! Só que o noivo demora. E pelo fato do noivo demorar, as 10 vão dormir. Só que pega isso aqui, para pensar. Se 5 são loucas e 5 são prudentes, por que as prudentes também dormem? Igual as loucas. É simples. É porque na caminhada é normal o cansaço bater. E uma hora você vai querer parar para descansar. Só que o problema não é você parar para descansar. O problema é a maneira que você para. Elas estão parando para descansar, mas na botija tem azeite em reserva. E as loucas? Elas estão parando para descansar, mas não tem azeite em reserva. Só que pega isso aqui. A demora do noivo é... Pega essa aqui, tá, Rafa? Essa aqui é nova. Essa aqui é nova. Tu não ouviu essa aqui, não. A demora do noivo é proposital ou não? Hã? Uau, thank you, good morning. Nem sei o que eu falei. A demora do noivo é proposital. Por que o noivo demora? Porque se ele antecede a sua vinda, quem era louca ia parecer que era prudente. Então o noivo está dizendo, eu vou demorar, mas a minha demora vai ser proposital. Por quê? Porque a demora do noivo, ela tem um significado. Qual é? O moço, à meia-noite, vai dar um grito. Aí, vem o noivo. Saiam para recebê-lo. Só que perceba uma coisa, o grito do moço não é só para anunciar a chegada do noivo. O grito do moço não é só para acordar quem estava dormindo.
O grito do moço era para revelar a condição de quem estava esperando o noivo. Glória a Deus. Aleluia. Aí vem o noivo. Saiam para recebê-lo. Só que quando ela... Gente, eu acho isso aqui tão lindo que vocês conseguem perceber? A mensagem é simples, mas é eficaz o suficiente para acordar quem estava dormindo. Por quê? Porque a graça da mensagem não é mostrar o conteúdo que ela carrega, mas o que ela anuncia. Ele veio. Só que a gente se confunde às vezes. Você acredita, você consegue acreditar que vai ter muita gente que a gente vai olhar e a gente vai dizer assim, ó, eu pensei que tinha azeite em reserva. Por quê? Por causa do status. A gente vai olhar e vai dizer assim, eu pensei que pela quantidade que tinha de seguidor no Instagram tinha azeite em reserva. Só que quem você pensou que tinha azeite em reserva vai bater na tua porta dizendo, me dá um pouco. Ah, você não pegou isso aqui não. Eu estou dizendo que você não vai ser um dos que vão pedir, eu estou dizendo que vocês... Por quê? Isso aqui é a rede social do céu. Como é? Visto pelos homens, mas não conhecido por Deus. Que isso? Me prova? Te provo. Mateus capítulo 25, verso 34. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas vinde, benditos do meu Pai. Possua o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Elas se levantam, pegam as lamparinas, mas elas só percebem que a lamparina está apagando depois que acorda. Porque tem gente que é assim. Só percebe que o nível de azeite está baixo. E elas estão indo se encontrar com o noivo, e é isso que perturba elas. Porque elas sabem que para se encontrar com o noivo, a lamparina delas não pode estar apagada. Então elas vão correr e elas vão dizer para as prudentes, vocês têm como emprestar um pouquinho de azeite para a gente? Só que a resposta da prudente é essa. Não, a gente não tem como emprestar, porque o que a gente tem não dá nem para a gente direito. Imagina dividir com você. Você certamente pode ter olhado rápido para o texto e você pode ter imaginado assim, o que custava dar um pouco de azeite? Não custava nada para quem estava pedindo, mas para quem pagou o preço para ter um pouco a mais, custa. Porque não adianta, você não vai ter o mesmo nível de azeite de quem estava orando enquanto você estava vendo Netflix. Você não vai ter o mesmo nível de azeite de quem estava no monte enquanto você estava na praia. Você não vai ter o mesmo nível de azeite de quem renuncia à carne enquanto você vive aí fazendo as coisas da carne e dizendo que a tua carne é fraca. E por acaso o pecado é vitamina? Embora a carne seja fraca, o espírito é pronto. Só que você precisa entender o segredo do céu. Qual é? Azeite em reserva não se busca no culto, se busca depois que o culto acaba. Elas dão um conselho, segue se quiser. Qual é o conselho? Vamos até os que vendem e compra. Você percebe uma coisa? Enquanto tem gente querendo comprar para entrar, quem tem está vendendo. E quando é que eu vendo azeite, Júnior? É quando o valor da oferta para você é melhor do que o prazer de pregar a palavra para quem precisa. Quando é que eu vendo azeite, Júnior? É quando para você sacrificar é melhor do que obedecer. Quando é que eu vendo azeite, Júnior? É quando você desobedece uma ordem de liderança. Eu acho que isso não tem nada a ver. Tu está forçando, eu estou forçando? Rapaz, Deus tirou a coroa da cabeça de Saul por causa de uma desobediência. Tu acha que isso é brincadeira? Tu acha que eu estou falando algo aqui por mérito? Lê o livro, Lições de Vida para Conquistas de Vitória, pastor Silas Malafaia. Ele fala sobre a importância de obediência a uma autoridade espiritual. Você não tem noção das chaves que destrancam
na nossa vida quando a gente está debaixo de uma autoridade. Elas vão comprar, só que o problema não é elas irem comprar. O problema é quando elas voltam. Por quê? Porque o noivo vem, elas saem para comprar. Enquanto elas estão saindo para comprar, elas perdem o time de entrar na festa. O noivo entra para a festa e fecha a porta. O problema está aqui, é porque elas voltam correndo e voltam com azeite na mão. Só que quando bate na porta, o noivo diz: eu conheço vocês? Quando ele está dizendo isso, ele está falando o seguinte: quando eu cheguei, vocês não tinham azeite, agora que quer entrar com azeite comprado? Azeite não se compra, azeite se busca. Estou acabando. A importância de quando o noivo vem, da lamparina estar acesa, era a seguinte: qual? Quando o noivo chegava, a lamparina tinha que estar acesa. Por quê? Porque a noiva esperava o noivo com a lamparina na direção do rosto. Isso mostra ao noivo a identidade da noiva. Se a lamparina está apagada quando o noivo chega, o noivo não reconhece a noiva. Segundo a cultura judaica, naquela época, só quem saía durante a noite com a lamparina apagada eram homens e mulheres que queriam vender o seu corpo. Quando alguém passava pela rua com a lamparina apagada, alguém olhava de longe e dizia: aquela ali leva quem paga mais. Só que olha isso aqui: quando alguém saía na rua com a lamparina acesa, alguém era obrigado a olhar e dizer: naquela ali, ninguém toca. Por quê? Já tem dono. Eu não sei se você chegou com a tua lamparina acesa ou se chegou com a tua lamparina apagada. Uma coisa eu sei: se ela está apagada, hoje é a noite dela acender. Vou acabar. Aí vem a frase final que ele diz: vigiai, pois não sabeis a hora e nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Por quê? Porque quem está escrevendo está dizendo: o dia que alguém lê isso aqui, vai ler correndo risco eminente de não estar vigiando. Então eu preciso alertar quem eu amo que para eu voltar, eu só vou voltar para buscar quem tiver a lamparina. Quando ele está dando o grito, vigiai, ele está dizendo assim: dá uma olhada aí, vê se a lamparina está apagando. Se estiver apagando, corre lá para buscar azeite. Pega isso aqui. Tu lembra dos dias que você sentia vontade de vir para o culto, mas alguma coisa te impedia? E tu acabava ficando em casa, sem força, sem ânimo para estar aqui? Era o diabo dizendo para você: a lamparina está apagando, mas não vai buscar azeite não. Deixa apagar. Por quê? Porque ele sabe que depois que você passa daquela porta, do mesmo jeito que você chegou, você não sai. O desespero dele não é para você se levantar, o desespero dele não é você colocar a tua melhor roupa, o desespero dele é depois que você chega. Por quê? Porque ele sabe que você está num ambiente onde você entra chorando, mas Deus coloca um sorriso. Olha o que Mateus capítulo 7, versículo 13 diz, bota aí para mim. Caraca, tirei onda, sou muito nova vida mesmo. Esquece. Ai, tô aprendendo contigo. Aí, tirei onda, hein? Tô usando data show. Olha o que o texto diz: entrarei pela porta estreita, porque larga é a porta
E espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Passa. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Pode passar. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Passa. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no... Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Você pode se colocar de pé? Pode vir para cá, corre aqui. Vem, Giovana. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando. Preciso nem cantar, tá lindo demais, vai. É só bater que eu vou abrir. É só bater que eu vou abrir pra você. Se você puder, aumenta só mais um pouquinho o volume da tua voz e diga, vai. E eu já coloquei as minhas vestes. Canta pra ele, vamos! Diga, eu já coloquei. Eu já coloquei as minhas vestes. Diga, estou só te esperando. Estou só te esperando ver. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Faz assim, eu quero te conhecer. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus? Faça assim, eu preciso te conhecer, lindo. Tem na galeria? Segunda pergunta.
Tem alguém aqui que quer renovar a aliança com Deus? Alguém que está aqui afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que já entregou a vida para Jesus, mas no momento está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Se você está aqui entre a gente, se você está aqui com a gente essa noite, levanta a tua mão assim, eu quero te conhecer. Não tem? Olha só, eu na verdade, eu não sei se isso é muito bom para a gente ou se isso é muito ruim. Você me desculpe a sinceridade. Eu não sei se isso é muito bom para a gente ou se isso é muito ruim. Porque um culto de domingo à noite desse, a gente vir para cá só pensando na gente, mostra o quanto a gente está longe de fazer o que o céu espera que a gente faça. Um culto de domingo, a gente não tem uma alma que ainda não ouviu falar de Jesus. E não fica você pensando que eu estou falando de você, não. Estou falando de mim. Estou falando de mim, de mim, de mim. Porque crente tem dificuldade de ouvir. E a pior coisa é você tentar inserir uma mentalidade em alguém que não quer aceitar que o que você está falando é verdade para a vida dela. Encerro. Eu falei isso aqui, não foi, Rafa? Eu não preguei lá no congresso de jovens semana passada, tu foi comigo. Eu não falei isso aqui, que eu bato palma para a liderança do século 21. Eu bato palma para a liderança. Pastores, líderes. Porque o trabalho de vocês é muito árduo. Porque às vezes você tem que lidar com o fato de tentar colocar na cabeça de alguém uma verdade que ela não quer que seja verdade para a vida dela. Mas enfim, isso aí não me diz respeito. Eu quero fazer uma última pergunta. A gente vai louvar e a gente vai terminar. Eu vou passar para o pastor Ney. Ele vai fazer as considerações finais aqui de direito. Eu quero orar pela tua vida. Você que está aqui com a gente nesse culto hoje, mas a sensação que você chegou aqui nessa noite, que você está prestes a sair daqui nessa noite, é que a tua lamparina está prestes a apagar. Eu quero orar por você nessa noite. Corre aqui no altar. Você que está nesse culto com a gente aqui, deu glória a Deus, levantou a mão, aleluia. Só que dentro de você, você está dizendo, mais um pouquinho minha lamparina apaga. Só que eu quero orar para que Deus derrame o azeite dele sobre a tua vida. E que você não saia daqui com a tua lamparina apagada, mas você saia daqui com a tua lamparina queimando ainda mais. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Diga, tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Escuta. Olha o que Deus acabou de falar comigo aqui agora. Nós conhecemos Deus como Deus de fogo, não é isso? Só que você já viu o porquê que Ele é o fogo e nós temos o azeite que Ele libera sobre a nossa vida? É porque o azeite que Deus derrama sobre a nossa vida é o elemento de combustão para quando Ele descer o fogo dele sobre a gente. Você não pode sair daqui com a tua lamparina apagada, não. Porque alguém vai precisar olhar para você lá fora e ver que você tem cara de noiva. Alguém vai olhar para você lá fora e vai dizer, aquela ali ninguém toca, aquele ali ninguém toca. Por quê? Porque tem dono.
Você tem um dono, você tem um pai, você não é órfão, meu filho. Chega pra cá, chega pra cá. Chega pra cá, linda. Vem com você. Vem pra cá, corre pra cá. Júnior, eu não entendo por que eu tenho que ir pro altar. Meu filho, o altar não toma, o altar devolve. O altar é aquilo que tem poder de devolver para você aquilo que foi perdido. Talvez para você não tenha importância, mas para quem chegou aqui com a lamparina quase apagada, é que vai saber valorizar o dia que a lamparina já esteve acesa, meu irmão. Ele garama da Cia, vai. Oh, meu Deus do céu. Pode continuar, porque tem virtude saindo daqui de cima. Eita! Pode continuar, porque tem azeite saindo daqui de cima. Ele é macalamandará. Ele... Eu uma usa, manduria show para fazer. Que a sua tá fácil. Ai, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. A minha oração nessa noite é para que o nível de azeite aumente. A minha oração nessa noite é para que o nível de azeite aumente. Oh, aleluia. Nós não seremos a igreja que vamos pedir emprestado, mas nós seremos a casa que terá para dar emprestado. Oh, aleluia. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor é o Deus da nação, também é o Deus dessa igreja. Oh, Deus, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós oramos agora por essas pessoas que estão aqui na frente. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que não é por força e nem por violência, mas pelo poder da Tua palavra. Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, quem chegou aqui nessa noite com um nível de azeite baixo, comece a produzir azeite e que essa lamparina volte a queimar. Volte a queimar, volte a queimar. Volte a queimar, volte a queimar. Eu não sei se você ficou sentado no teu lugar ou se você resolveu correr para o altar, mas se ficou no teu lugar, tem azeite indo até você. Tem azeite chegando aí. Tem azeite chegando até você.
Tem azeite chegando na... Eita! Tem azeite aqui do meu lado esquerdo. Tem azeite aqui do meu lado direito. Mas também tem azeite aqui no meio. Tem azeite. Tem azeite aqui no meio. Aonde tiver... Queima agora. Queima. O diabo pensou que ia apagar tua lamparina em 2022, meu irmão. Só que você está chegando quase no final do ano e ainda tem azeite aí para queimar. Então meu recado para o diabo é nessa noite: que ele se prepare, porque o ano de 2023 vai ter azeite de sobra. Vai ter azeite na tua vida, vai ter azeite na tua casa, vai ter... Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas nessa noite. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz nessa noite. Agora, segura, baixinho. Você me desculpa a sinceridade. Eu não sei como você consegue entrar aqui com a tua lâmpada quase apagada e sair daqui do mesmo jeito que você entrou, meu irmão. Eu não acredito que você se importe tão assim com você mesmo, que você não aceite viver aquilo que Deus tem para você. Cara, mas tu podia estar produzindo muito mais do que tu está produzindo. Você sabe que você está aqui e não está fazendo a metade daquilo que você tinha que fazer. Sabe o que é isso? Isso é sintoma de uma lamparina que já está quase se acabando. Mas eu profetizo que a partir do dia de hoje, meu irmão, você não será mais o mesmo. A partir do dia de hoje, você não será mais o mesmo. Não, eu duvido que Deus vai perder. Se eu conheço o Deus que eu sirvo, Ele é aquele que nunca perde uma batalha. Então Ele não vai te perder essa noite. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diante da mão, aleluia. Que a terra estremeça, Aleluia. diante da majestade de Jesus. Aleluia. Abençoamos a sua vida, a sua família. Hoje é o seu dia. Você não sai nesta noite aqui apagado, você sai aceso. Diferente de tudo o que você tem visto na sua vida, você sai diferente.
bem diferente. Declara a tua bênção sobre essas vidas, Senhor. Sobre cada coração que veio aqui nesta noite, que se aproximou deste altar. Como foi dito, o altar não tira, o altar dá. Você saia daqui cheio, animado, cheio da glória de Deus. Você saia nesta noite assim, abençoado pelo Senhor nosso Deus. Obrigado por tudo isso, Pai, que Tu tens feito por nós. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Seu lugar, colega. Que ruja o leão, E que a terra estremeça diante da majestade. Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto, querido. Nós estamos terminando essa noite, esse domingo, agradecendo a Deus por essa palavra, Senhor, por essa manifestação da presença e do poder do Senhor no nosso meio aqui, Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, por esse entendimento. E mais do que isso, Senhor, pelo entendimento, Senhor, de saber que a nossa vida não pode continuar, Senhor, no limite. Mas nós aprendemos nessa noite que nós temos que andar transbordantes do Teu Espírito. Pai, então que não seja só esse momento, Senhor, mas que seja, Senhor, para a nossa vida inteira, o ato de receber mais e mais de Deus e encher as nossas lamparinas de azeite, Pai. Pai, nos ensina, Senhor. Nós queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Pai, nós não queremos apenas, Senhor, Te conhecer de ouvir falar, mas queremos, Senhor, ter intimidade contigo. Oh, Deus, que durante essa semana, Senhor, nós possamos, Senhor, ser lamparinas acesas nesse mundo tão escuro e tão sombrio, mas que nós possamos ser reconhecidos como noivas transbordantes do Teu poder. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Dê abraço em alguém. Não vá embora sem cumprimentar o seu irmão. Fica na paz.